Doutor, é o seguinte, a gente sabe que no 7 de setembro do ano passado, eu fui um dos brasileiros que fui à rua, estava lá apoiando o presidente Bolsonaro incondicionalmente, a gente é bolsonarista mesmo. Olha, só para a senhora ter uma ideia, o presidente Bolsonaro esteve aqui na Bahia na semana passada e eu apenas por tocar no ombro do homem eu já me senti feliz. Só para você ter uma ideia. Inclusive tem um vídeo meu que viralizou aí nas redes sociais, eu entregando minha gravura para o presidente. Mas enfim, a conversa não é essa não. No 7 de setembro, o presidente Bolsonaro disse que ia dar um basta, né? Que aquilo não poderia mais se repetir, que ele já estava de saco cheio. E aí veio aquela fatídica carta do presidente Michel Temer no dia 8 de setembro. E agora a gente está vendo que eu não vou dizer que isso não adiantou muita coisa, esse basta do presidente, mas a gente está vendo as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, cada vez aumentando a dosagem, aumentando a dosagem, aumentando a dosagem. E eu queria saber da senhora isso. Por que então que o presidente disse aquilo? Claro que a senhora não responde por ele, mas a senhora está sempre ao lado dele. E outra coisa, já emendando, porque tem a ver essa segunda pergunta com essa primeira. A gente sabe que o ministro voltou atrás, né, porque o Telegram acatou as decisões que o ministro pediu, mas se ainda tivéssemos o Telegram censurado, a CCJ poderia fazer alguma coisa ou não, doutora? Olha, infelizmente, a Câmara dos Deputados ela não tem essa atribuição constitucional de fiscalização das atividades dos ministros do Supremo. Quem pode fazer, né, esse contrapeso, né, colocar ali um freio nas atividades, checar os limites, os abusos e fazer algo é o Senado. Por isso é tão importante para o presidente e para o Brasil que o Senado seja bem renovado, agora é só 1/3, mas que seja bem renovado e que pessoas comprometidas de verdade com a democracia, com a defesa da Constituição, sejam alçadas ali ao posto de senador, né? Então, infelizmente, não podemos. Agora, com relação à sua primeira consideração, lá de 7 de setembro, o presidente ele é um apaixonado, né? Assim, pelo Brasil, pela nação, pelo povo brasileiro, e ele está ali com o povo todo, as pessoas vieram do Brasil inteiro para estar com ele. Então, ele fala aquelas coisas que ele sente no coração dele. Mas ele também tem os seus conselheiros, que são pessoas muito importantes, como, por exemplo, nosso ministro da Defesa, ministro Braga Neto, que é uma pessoa por quem eu tenho assim, uma admiração muito grande. E vamos pensar uma coisa. Vamos imaginar que o presidente tivesse feito alguma medida mais firme, né? Ele, como presidente da República, como chefe supremo das Forças Armadas. O que vocês imaginam que aconteceria? Bom, a gente poderia ficar no imaginário, né? Pensando o que aconteceria. Só que agora nós estamos vendo um exemplo concreto. Vamos ver o que está acontecendo com a Rússia. O Putin fez uma medida extrema, né? Invadiu a Ucrânia. Nós estamos vivenciando aí uma guerra. E o que o mundo fez? Né? Vamos lembrar que nós estamos num mundo globalizado. Perfeito. Viraram as costas para o Putin, estão impondo sanções, tá? E vai chegar uma hora que o povo russo pode não aguentar essas sanções. Imagina você se o presidente tomasse uma medida mais forte, que muitas pessoas queriam que ele tomasse, mas eu, desde o início, já imaginava que não seria possível, exatamente por entender um pouco dessa geopolítica. Perfeito. O mundo se voltaria contra o presidente Bolsonaro. Ele teria que aguentar o ataque diário, não só da oposição aqui e da mídia aqui, como do mundo inteiro. E aí viriam as sanções. Imagina a suspensão das importações dos produtos brasileiros. Seria uma tragédia, né? Exportando nada para cá. Quanto tempo vocês acham que o governo poderia resistir? Então, é claro que o presidente ele tem que pensar em tudo isso, né? Ele tem muita responsabilidade para com o Brasil e ele mostrou que tem, ao adotar a postura que ele adotou perante essa guerra, Rússia e Ucrânia, a forma de neutralidade,
porém, deixando que os órgãos oficiais e competentes falassem no palco onde tem que falar, que seria lá na ONU, né? Em que o Brasil se manteve ali contra essa invasão, contra a guerra e favorável à paz. Então, é claro que o presidente ele está sendo bem representado aí pelo nosso representante na ONU, pelo nosso ministro das Relações Exteriores, Carlos França, bem aconselhado pelo nosso ministro da Defesa, Braga Neto, general Braga Neto, e tomou a atitude correta, não colocou o Brasil numa situação de risco com relação ao agronegócio, por exemplo, e se posicionou pela paz e contra a guerra. Eu concordo com tudo que a senhora falou. Ok. For adequado. Eu concordo com tudo que a senhora falou, mas a senhora não acha que a gente ainda corre esse risco em relação à Amazônia? Porque a gente tá vendo aí que estão querendo internacionalizar a Amazônia e, de repente, a gente pode cair incorrer nessa mesma questão, uma vez mais, se o presidente não tomar as atitudes que os globalistas querem que ele tome. A senhora vê isso possível? Vejo que aí eu entendo que, por ser uma questão de soberania, que uma coisa é a guerra lá na Ucrânia e na Rússia, na Europa. Perfeito. Outra coisa é o nosso território, aqui é o Brasil, é soberania. Eu tenho certeza que, se houver qualquer ataque à nossa soberania, o presidente, como chefe supremo das Forças Armadas, como chefe de governo e chefe de Estado, irá responder com firmeza à altura. Nós temos visto que o presidente não aceita, de forma alguma, nenhuma interferência na Amazônia. Em todas as vezes que ele, por exemplo, quando ele abriu a conferência na ONU, todas as vezes que ele se pronunciou com a força e a grandeza do cargo, deixando muito claro, a Amazônia é nossa. Claro. Essa história de que a Amazônia é pulmão do mundo, além do que isso é uma mentira, pulmão do mundo, todo mundo sabe que são os oceanos. Exatamente. Não é a Amazônia. Não é? Exatamente. Mas eles vão criando as narrativas, tá? E a gente recebe pressão aqui no Congresso também, tá? 1000 narrativas para tentarem se adonar do quê? Das riquezas do Brasil. Graças a Deus, o presidente ele não apoia essa política globalista, coisa que o Lula já declarou que, se ele ganhar, coisa que não vai acontecer, ele acha que o mundo tem que ser governado por um conselho globalista e que não tem que ouvir o Congresso de cada país quando a ONU, os organismos internacionais tomarem suas decisões, não. Olha que absurdo! Isso é uma afronta à nossa soberania. Com certeza. E ele disse isso, tá? Então, graças a Deus, nós temos Eu digo que o presidente Bolsonaro, ele é o último obstáculo, tá? Seja ao Foro de São Paulo aqui na América Latina, seja ao globalismo, tá? No mundo. Por isso essas eleições desse ano são cruciais, porque o Trump eles conseguiram tirar e estão pagando amargamente por terem colocado o Biden no poder, estão pagando amargamente, passaram aquele vexame da retirada do exército americano do Afeganistão. Agora que viram que tem um fraco lá na frente, governando a maior democracia do mundo, o Putin se sentiu à vontade para invadir a Ucrânia. E a China também, né, doutora? A China também, já tomando as suas providências com relação a Taiwan. Isso. Então, assim, o jogo está ficando complicado. Esse war aí está complicado, porque eles sabem que tem uma pessoa fraca. Imagina um petista aqui na frente, um esquerdista que ia aplaudir tudo que os globalistas quisessem fazer contra o nosso Brasil e a nossa soberania. Nós temos que ficar muito atentos, gente. Aquelas pessoas que ficam assim, eu não gosto, o Bolsonaro fala demais, ele é grosso, ele é isso, ele é aquilo. Gente, o momento é de guerra. Guerra. Então, vamos pensar. Aquelas pessoas que estão em dúvida, que estão neutras. Do outro lado desse muro, existe a Venezuela. E a neutralidade já pertence ao diabo.
É verdade. Doutora, estamos caminhando aqui já para o final da nossa entrevista. Infelizmente, que por mim, eu sei que a senhora é muito ocupada, mas por mim eu levava isso aqui mais 3 horas pelo menos. Mas me diga uma coisa, eu vou tentar colocar a senhora um pouquinho numa saia justa, que é o seguinte. A senhora tem algum candidato a deputado federal na Bahia? Seria o Porciúncula, o Capitão Alden ou o Alexandre Aleluia? Qual desses três a senhora prefere? Vou te falar, eu gosto dos 3 demais. Ainda bem que eu não tenho que votar na Bahia. Porque, sinceramente, eu adoro o Alexandre Aleluia. Ele é um grande cara, um conservador, porreta. Gosto demais, admiro. O André é uma pessoa queridíssima minha, eu o apoio totalmente, estou super feliz que ele vai concorrer. Uma alegria para mim, e o Capitão Alden também, é uma pessoa que já se mostrou de muito valor, leal. Então, eu acho o seguinte, a Bahia tem 3 excelentes candidatos. Se Deus quiser, os 3 estarão aqui. Amém. No ano que vem, para lutar, tá, pelo nosso Brasil, pela Bahia, e dar todo apoio ao nosso presidente. E vão ser meus colegas, se Deus quiser, e eu vou ter o maior prazer em trabalhar com eles ali ao meu lado, lutando juntos na trincheira, porque esses aí não esmorecem, não. É verdade. Doutora, a gente viu que o presidente Bolsonaro deu indícios, digamos assim, ele só não quis falar do general Mourão, né, como vice, mas ele deu indícios que levam a entender que o próximo vice-presidente da República será o general Mourão. A senhora confirma isso? Eu sei que não é bem o seu papel de confirmar ou não, mas a senhora sempre está ao lado do presidente Bolsonaro. Então, a senhora poderia... Olha, eu acho que Por favor. Essa questão do vice, acho que ele guarda ali, né, as 7 chaves, mas pelo que eu entendi, não seria o Mourão, não. O general Mourão, que não, é o Braga vice, Neto, ele desculpe. vai concorrer ao Senado. É Isso. o general Braga Neto. Não, desculpe, foi um lapso. Eu estou nervoso, doutora, me desculpe, eu estou nervoso de estar entrevistando a senhora. Então, é o general Braga Neto mesmo, porque o Mourão vai sair candidato a senador lá pelo Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Isso. Mas a senhora acha... Eu acho que tem grande chance de ser, sim. O general... Eu acho que tem grandes chances de ser sim. O general Braga Neto, ministro da Defesa. Isso. Se for... acho que será maravilhoso, porque é um homem inteligente, preparado, extremamente leal e, como disse o presidente, não quer o cargo do presidente. Exatamente. Então, será que isso foi uma indireta, doutora? Isso foi uma indireta? Não, aí eu não sei. Eu acho que o general Mourão, nosso vice-presidente, é uma pessoa de muito valor também. Acho que será um grande nome para um grande quadro para o Senado brasileiro, tá? Agora... se for o general Braga Neto, nossa, eu vou ficar muito feliz, porque eu gosto demais dele, é uma pessoa espetacular, um grande soldado, tá? Para estar aí, né, nas fileiras aí, tá? Do Senado, da vice-presidência. É verdade, concordo com a senhora. E a fazer a última pergunta, a seguinte: a gente sabe que a senhora é olavista, né? A senhora é adepta do olavismo, digamos assim. E a ala olavista do governo foi praticamente dizimada. Já não resta quase nenhum dos seus antigos membros ou dos primeiros membros que começaram lá atrás no governo Bolsonaro. A senhora acha que essa substituição foi pragmática, assim, foi para ter uma governabilidade mesmo? Deveriam eles ser substituídos? Como é que a senhora vê isso? Não, eu não creio que o presidente tenha mexido, né, nas peças aí do Ministério, do tabuleiro, em razão de a pessoa ser olavista, não ser olavista. Eu acho que o presidente ele teve que fazer algumas mudanças para que... é aquela coisa, a gente tem que entender que os ministros eles são como que um braço do presidente. Perfeito. Então, às vezes, o presidente tem que entender que, olha, eu estou precisando atuar de tal forma, preciso de um tipo de pessoa que seja mais técnica aqui. Vamos pegar um exemplo aí do MRE, do Itamaraty. Nós tínhamos uma pessoa querida, o ministro Ernesto, que fez o seu trabalho sempre muito leal ao presidente. Com certeza. Ele saiu, porque o presidente, em algum momento, precisou do cargo,
e colocou lá o ministro Carlos França, que está fazendo um trabalho excepcional. Verdade. Eu gosto muito do ministro Ernesto, um amigo, gosto muito do ministro Carlos França, que muitas pessoas no início ficaram assim, né, meio reticentes. Eu não, eu apoiei de cara, porque eu já o conhecia. Ele era o chefe do cerimonial da presidência da República, uma pessoa educadíssima, leal ao presidente, uma pessoa proativa, que tem feito um trabalho excepcional nessas relações internacionais do Brasil. Ele coordenou toda agora essa operação para trazer os brasileiros de volta, né? Os brasileiros que estavam na Ucrânia e também os ucranianos, e trouxe também argentino, e trouxe, se não me engano, foi um colombiano. Olha, ele é uma pessoa espetacular que tem conduzido a política internacional do Brasil, tá? Com maestria. Então, às vezes, sai uma pessoa, né, que a base ali, poxa, tinha que ser esse. O ministro Carlos França sofreu resistência da base no início, eu fui uma que fui mostrando o trabalho dele. É uma pessoa querida, o presidente está muito feliz com ele, tá? Então é isso, tá? Às vezes você tem que fazer uma mudança, tira daqui, coloca lá, mas é tudo para que o presidente possa fazer esse trabalho, tá? E possa ter os resultados necessários, e ninguém trabalha sem apoio. É verdade. Eu só fiz essa pergunta para a senhora, deputada, porque eu sei que a senhora tem um projeto de lei que quer inserir o nome de Olavo de Carvalho no livro dos heróis e heroínas do Brasil. E eu tiro o meu chapéu para a senhora, porque aqui também a senhora tem um outro olavista também. Apesar de eu nunca ter sido aluno do COF, mas o mestre Olavo de Carvalho faz muita falta para a gente aqui. Doutora Bia Kicis, deputada federal, muito obrigado pela entrevista que a senhora deu a gente aqui. Muito boa sorte aí. A senhora já está reeleita deputada federal. A gente gostaria de vê-la... Vamos rezar aqui, ó. A gente gostaria de vê-la no Senado, mas a senhora que está aí do lado do presidente sabe como mexer as peças do xadrez melhor do que todo mundo. Então, muito obrigado pela entrevista. Tenha uma boa tarde e sucesso aí na sua reeleição, ok? Muito obrigada por tanto carinho. Conte comigo, para mim é um prazer participar do programa. É só chamar, combina com o Evandro, que eu estou aqui à disposição. Tá bom? Certo, doutora. Muito obrigado, uma boa tarde. Um cheiro para esse povo baiano, um cheiro aí para vocês. Valeu, tchauzinho, muito obrigado. Valeu. Enfim, galera, vocês viram aí a nossa entrevista com a querida Bia Kicis, respondeu tudo, não se furtou a falar de nada em momento algum, falou da política baiana, falou da política internacional, né? Falou da guerra lá, falou sobre a internacionalização da Amazônia, enfim, foi um bate-papo maravilhoso com a deputada Bia Kicis,